Os pontos de Fernando Lima. Ora viva, ouvinte e telespectador, bem-vindo a mais um programa Os Pontos de Fernando Lima para análise dos principais acontecimentos que marcaram a semana. Vou desde já cumprimentar o Fernando. Fernando, boa noite, bem-vindo a mais um espaço. Escolheu como fato da semana esta visita do primeiro-ministro português António Costa, que esteve em Maputo, uma visita oficial de 2 dias. Exatamente, e escolhia pelo significado que tem o estágio atual das relações entre Moçambique e Portugal. Habitualmente, no contexto das nações e no contexto da cooperação internacional, costuma ser sempre difícil esta relação particular entre o país colonizador e o país colonizado, sobretudo naqueles países em que os movimentos de libertação chegaram ao poder. Portanto, em última análise, quando houve uma grande afirmação nacionalista, em que a questão do orgulho nacional, a questão dos pontos de vista nacionais, ou a defesa dos interesses nacionais desses mesmos Estados anteriores colónias, tem um significado muito particular, quando mesmo em termos de mobilização popular, de afirmação do novo Estado, se faz uma mobilização nas consciências dos antigos colonizados da sua afirmação enquanto Estado e enquanto nação. Moçambique e Portugal tiveram os seus problemas, tiveram relações muito conturbadas, relações essas também que foram muito influenciadas pelo tipo de regime que Moçambique escolheu para afirmar a sua independência, ou seja, o pior momento da relação entre Moçambique e Portugal correspondeu ao momento da afirmação do socialismo, do marxismo, do leninismo, e que correspondeu também a um grande êxodo da comunidade portuguesa de Moçambique. A relação ou a visita de António Costa, as declarações quer do presidente Nyusi, quer do primeiro-ministro português, mostram um estágio novo, muito mais amadurecido nas relações entre estes dois Estados. Portanto, em que há interesses comuns, há interesses particulares de parte a parte, mas, por outro lado, há esta especificidade da história, do passado, da língua. No caso vertente de António Costa, há inclusivamente o facto de António Costa ter o seu pai, que nasceu aqui em Moçambique. O pai de António Costa já faleceu, era um militante do Partido Comunista Português. O elenco do governo de António Costa tem 4 ou 5 ministros, todos de origem moçambicana, ou seja, nasceram aqui em Moçambique. Portanto, há todas estas vertentes. Há também o facto de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, ter uma passagem importante por Moçambique durante o tempo colonial. Portanto, isto são os fatores emocionais que aproximam mais os dois países, mas de qualquer forma sente-se que há esta atmosfera de igualdade e de normalidade nas relações entre os dois países, mesmo do ponto de vista do chauvinismo que sempre existe. A imprensa em ambos os países trata os aspectos de natureza pessoal, de natureza emocional, de uma forma muito mais pacífica. Isso também ajuda na normalização de relações. Portanto,
40 anos na vida do país é muito pouco, mas é importante realçar esta estabilidade nas relações entre os dois países, sobretudo quando comparamos, por exemplo, a relação que Angola e Portugal mantêm com muito mais quesílias quando comparada com a relação que Moçambique mantém com o seu antigo colonizador. Esta visita do primeiro-ministro português acontece depois que o célebre caso do empresário português raptado em Sofala, Américo Sebastião, terá criado algum ruído aqui nas relações entre Moçambique e Portugal. Acha que o primeiro-ministro português terá vindo a Maputo para sair com alguma resposta também em relação a este assunto? Bem, eu acho que isto é um aspecto, um caso muito melindroso nas relações dos dois países. Em primeiro lugar, acho que a família de Américo Sebastião tem sido estoica na forma como tem colocado este caso, envolvendo inclusivamente instâncias internacionais como a União Europeia. Já houve casos muito semelhantes ao longo de todos estes anos. É importante realçar que a comunidade portuguesa, ao contrário de outras comunidades estrangeiras em Moçambique, está espalhada em todo Moçambique e vive muitas vezes em sítios recônditos, só para dizer que até há muito pouco tempo continuava a haver portugueses que nunca tinham ido a um consulado português registar-se com documentos de identidade portugueses, porque vivendo em Moçambique desde o tempo colonial e vivendo onde viviam, no interior de Moçambique, no mato, como se costuma dizer, achavam que não tinham nenhuma necessidade de tratar dos seus papéis como cidadãos portugueses, porque sempre viveram em Moçambique e a situação de independência não alterava o seu estatuto. Agora, eu penso que o Estado de Moçambique não tem lidado muito corretamente com esta situação e, inclusivamente, só porque Portugal e, sobretudo, a família de Américo Sebastião tem feito muita pressão, de quando em vez aparece uma declaração de alguém ligado ao Estado de Moçambique a fazer uma declaração sobre este cidadão, para mim, numa justificação muito esfarrapada. Por exemplo, o último desenvolvimento diz que a polícia mantém o caso, digamos, em investigação. Ora, isto é contraditório com informações anteriores, vindas de responsáveis moçambicanos, a considerar que o caso estava encerrado. E, quanto a mim, a questão deste cidadão insere-se numa série de outros tantos cidadãos, neste caso dezenas de moçambicanos, que durante o conflito que se verificou na zona centro do país, entre a RENAM e as Forças de Defesa e Segurança, foram eliminados. Foram eliminados seletivamente. Portanto, Américo Sebastião, a meu ver, é uma dessas vítimas seletivas. Claro que não apareceu o corpo, mas eu acho que há muito poucas dúvidas em que ele foi abatido. Quanto a mim, foi abatido porque algo não correu bem no seu sequestro, ou seja, ele tinha parcerias económicas com moçambicanos, moçambicanos ligados ao partido no poder, e, portanto, num determinado momento foi conveniente identificá-lo como simpatizante da RENAM para tornar mais fácil a sua eliminação. Eu estou a levantar todas estas questões
porque me parece de uma grande incompetência, incompetência que eu não rotulo a polícia moçambicana, ou seja, muitas vezes é conveniente dizer que a polícia é incompetente. Não, às vezes há conveniência em dizer que a polícia é incompetente quando não é, porque não me parece que a polícia e os seus peritos não tenham capacidade para identificar, por exemplo, as pessoas que compareceram em 23 operações de ATM, de levantamento de dinheiro da ATM. Mais ou menos toda a gente sabe que os ATMs, portanto estes sítios onde se levanta dinheiro de caixas bancárias, todos têm câmaras de filmagem e filmam quem vai ao ATM. Então é uma grande, com grande surpresa, se constata que a polícia não foi capaz de identificar as pessoas que compareceram num pequeno espaço de tempo em várias, e também numa área geográfica muito identificável, que foi a zona da Beira e arredores, e não conseguir identificar estas pessoas. As pessoas da bomba de gasolina de Nhamapaza, outro local de Sofala, que eventualmente podem estar a serem cúmplices também da situação, a não identificação das pessoas que detiveram este senhor, e há evidências que as pessoas que o detiveram pertencem às forças de defesa e segurança de Moçambique. Portanto, há silêncios convenientes, sobretudo da parte de Moçambique. Claro que Portugal tem que fazer o papel que lhe compete, ou seja, muitas vezes para os governos seria mais interessante não haver estes casos que, no fim do dia, prejudicam as relações entre os países. Por exemplo, há uma acusação da família de Gilles Sistak, exatamente, que o Estado francês pouco tem feito para pressionar as autoridades moçambicanas em encontrar os assassinos de Gilles Sistak. Não sendo Gilles Sistak um mafioso, uma pessoa envolvida em tráfico de drogas ou em redes de crime organizado, claramente se entende que isto foi um crime com conotações políticas e, portanto, neste caso, estamos perante uma situação em que tenho sérias dúvidas se alguma vez vamos saber quem foram os seus autores, da mesma forma que tenho sérias dúvidas, embora fosse um caso mais fácil de apurar, neste caso do Sr. Américo Sebastião, porque existem algumas evidências materiais que facilitariam o trabalho da polícia. Outra questão também muito interessante é o facto de Portugal, e foi assinado mais um acordo de cooperação das entidades policiais portuguesas com a polícia de Moçambique, no domínio técnico-científico. Portugal ofereceu os seus préstimos para ajuda, com a sua polícia ajudar neste caso. Esta oferta portuguesa, tanto quanto eu sei, foi recusada, situação em que noutras situações este auxílio não foi recusado. Por exemplo, aqui há 2 anos foi raptado uma senhora da comunidade ismaelita em Moçambique. Bastou um telefonema de Sua Alteza HK para as autoridades moçambicanas que possibilitaram a entrada em território moçambicano de detetives especializados neste caso de raptos, e a senhora da comunidade ismaelita foi recuperada ou foi entregue aos seus familiares com a colaboração destes detetives estrangeiros num espaço de dias. Porquê não houve esta resposta positiva
em relação à polícia portuguesa, que exatamente é considerada uma boa polícia, uma polícia com grande competência. Portanto, é um caso embaraçoso, não está a complicar as relações de Estado entre Portugal e Moçambique, mas tem muitos pontos de interrogação e, sobretudo, esses pontos de interrogação vão diretamente parar às mãos das autoridades moçambicanas. Muito bem, vamos avançar para os temas que elegemos para esta noite. Para começar esta semana, as linhas aéreas de Moçambique estiveram no centro do furacão, que passou até pela exoneração do Conselho de Administração. Lima, estes acontecimentos todos que fomos assistindo ao longo da semana revelam que a nossa companhia de bandeira está definitivamente num caos total. Sim. Digamos, eu poria a questão noutros termos. A nossa companhia de bandeira, como outras companhias públicas, está num estado de coma. Portanto, tem estado em coma, portanto, é uma empresa que tem estado, já está há algum tempo, nos cuidados intensivos, como estão outras companhias. Portanto, a soro, o oxigênio. Porquê? Porque tem uma doença terminal. E as entidades relacionadas com o paciente, neste caso o Governo, apesar de terem pareceres técnicos no sentido de que a doença é terminal, que não há nada a fazer, que são necessárias medidas radicais, senão é morte certa. No caso da empresa é a falência técnica da empresa, mas o Governo recusa a tomar as medidas, ou seja, a eutanásia ou outras medidas radicais. E, portanto, como acontece também na vida das pessoas, quando as segundas opiniões médicas indicam no mesmo sentido, é falência, há que fazer as coisas de novo e fazê-las de maneira diferente. Depois as pessoas fazem o quê? Vão para o curandeiro, vão para os tratamentos homeopáticos, ou seja, aquilo que são as medicinas alternativas, a ver se há algum salvamento. E, na grande maioria dos casos, não quer dizer que por razões psicológicas, inclusivamente por tratamentos alternativos, as pessoas não se possam salvar, mas na grande maioria dos casos aquilo que nós convencionamos como sendo a medicina científica tem sempre uma razão e um justificativo muito superior aos outros diagnósticos. Portanto, a situação da LAM há muito tempo que está diagnosticada. Podemos agora entrar naqueles aspectos de fediver, o tipo de carros que os administradores conduzem, os salários dos administradores, a mão de obra hiper excedentária, como aqui uma companhia de 5 aviões tem 800 trabalhadores, mas se calhar nem o próprio Conselho de Administração tem poderes para começar a despedir todo este pessoal. Uma empresa com maior dimensão, como foram os Caminhos de Ferro de Moçambique, para fazer despedimentos massivos em todo o país, teve que pedir auxílio ao Banco Mundial para ter subsídios, para retreinar pessoas, para entregar pacotes de indemnização e, portanto, para não lançar dezenas de milhares de famílias moçambicanas na miséria, porque os seus familiares empregados pelos Caminhos de Ferro não eram mais necessários nesta empresa. A dimensão dela é menor, mas certamente que exige a tomada de medidas muito radicais. Depois são os pormenores do dia-a-dia. A MCL não está numa situação tão diferente. Talvez o administrador que foi nomeado para a MCL tem
encontrado alguns paliativos, repito, paliativos, para manter a MCEL a flutuar e tentaram este plano de convergência entre as TDM e a MCEL, que não é tanto um plano de convergência, mas é sobretudo a integração de uma empresa na outra e tentar uma segunda vida para uma empresa que acho que se vai chamar T-MCL, T de telecomunicações e MCL da telefonia móvel. Ora, na nossa companhia de aviação parece que todas estas etapas foram ignorados, que todos aqueles sinaizinhos de luz vermelha foram ignorados e, portanto, chegámos a esta situação com este episódio rocambolesco de o próprio Primeiro-Ministro ter ficado apiado quando pretendia viajar para o Niassa. Claro que se enfatiza muito isso, mas não me parece que foi a não viagem do Primeiro-Ministro que determinou a exoneração do Conselho de Administração. Depois de toda esta celeuma, com muitos voos adiados, os acionistas convocaram uma Assembleia Extraordinária esta quinta-feira e exoneraram todo o Conselho de Administração, tendo criado uma comissão de gestão para, de forma transitória, assegurar o funcionamento da empresa. Será a exoneração de um Conselho de Administração suficiente para o estado em que a LAM se encontra? Não, de modo algum. Esta Comissão de Gestão, e voltando à figura do doente em coma, é para continuar a dar, depois do doente estar momentaneamente desestabilizado, nomeou-se uma nova equipa médica para ver se transmite alguma estabilização a este doente que continua em coma. Portanto, a empresa vai continuar em coma. Arranjaram-se alguns dinheiros de emergência. Armando está de certeza lembrado quando o Presidente fez aquela visita de emergência aos transportes públicos de Maputo e arranjou meia dúzia de baterias e pneus. Não é com meia dúzia de baterias e pneus que se resolve o problema do transporte público urbano da cidade de Maputo. São com medidas mais estruturantes. Eu vejo alguma luz no fundo do túnel com novos contratos que foram renegociados com a chegada de novos autocarros que vêm ligados a um modelo de negócio completamente diferente, envolvendo os privados nesse modelo de negócio, entrando-se numa parceria com um privado, certamente com subsídios à mistura, para dar transporte de qualidade da periferia para o centro da cidade. Portanto, não insistindo, é mesmo, portanto, manter a LAM como está, é a mesma coisa que dizer à Comissão Administrativa que estava nos TPM, já nem sei se os TPM ainda se consideram, porque uma das medidas muitas vezes que se faz é mudar o nome da empresa, como se mudando o nome da empresa passa tudo a funcionar melhor, como queriam, por exemplo, que o Davis Simang na Beira assumisse aqueles ociosos todos dos transportes públicos da Beira e funcionasse não com um autocarro como estava, mas depois com 10 mais 1. Ora, a questão exatamente não é com mais 10 autocarros, mas com 200 trabalhadores que se vai resolver um problema da empresa. Portanto, o problema é muito mais profundo. E claro, quanto mais tempo passa, mais a situação em termos do valor da empresa, o valor da empresa vai diminuindo e, portanto, soluções negociadas com parceiros internacionais ficam mais complicados, porque a empresa não é apetecível em termos de negócio. Esta situação que se vive na LAM vem-nos lembrar que é preciso acabar com a ingerência política na gestão da empresa e deixar que
a Lame funcione segundo as práticas de um mercado de concorrência. Absolutamente. Mas o nosso governo tem tido até agora esta atitude completamente dúbia. Ou seja, por princípio, diz que aceita essas normas orientadoras, mas depois, na prática, isso não funciona. E vejamos, Moçambique, a meio da década de 80, declarou todo este apoio ao setor privado, a primazia do setor privado, o que fez também com que o FMI e o Banco Mundial entrasse massivamente em Moçambique, mas depois, paulatinamente, e depois de um enorme programa de privatizações, paulatinamente o governo e sobretudo o Partido Frelimo foram se apropriando dos ativos que ainda restavam do setor público. Os privados foram, em grande maioria, privatizados a favor da elite do partido no poder, que rapidamente se desfez das máquinas que tinha adquirido, vendeu em ferro velho e transformou os armazéns num negócio de arrendamento, portanto, num negócio imobiliário. Muitas vezes, todas essas privatizações nunca foram honradas a favor do Tesouro moçambicano. Ou seja, deu-se à cabeça aqueles 10% que eram exigidos e depois nunca mais foram feitos pagamentos. Aliás, como mostra a Conta Geral do Estado, que todos os anos é apresentada ao Parlamento. Desde essa altura não são feitos pagamentos. Por outro lado, empresas como EDM, Águas de Moçambique, LAM, todas essas companhias passaram a gravitar em volta dos interesses dos ministérios e, por força dos interesses dos ministérios, também a favor do Partido Frelimo. O Armando certamente que acompanhou o famoso julgamento da Aeroportos de Moçambique, que até as tintas para pintar a escola do Partido Frelimo eram pagas por um cheque da empresa Aeroportos de Moçambique. Lima, não deixou de ser caricato ver o primeiro-ministro de um país independente há 43 anos, entre aspas, pendurado no aeroporto por falta de combustíveis para abastecer aviões? Mas esse é o preço que o país tem que pagar. Depois vão ao tribunal pôr caricaturas em tribunal. Mas, eventualmente, a próxima caricatura, estou a dar de borla essa sugestão ao canal de Moçambique, a próxima caricatura do canal de Moçambique é exatamente o primeiro-ministro de malinha no aeroporto e o avião sem uma pinga de gasolina. Ora, isto significa o seguinte: a nossa classe política coloca-se a jeito pela inércia e incapacidade de tomar decisões. E mais, quando essa mesma classe política e esse corpo executivo deste governo tem em cima da sua secretária várias soluções. O senhor Marcelino dos Santos está muito velho, tem graves problemas de saúde, mas parece que aquilo que ele disse há 30 anos, que nunca se privatizaria a LAM, parece que se mantém vivo e as pessoas ainda veneram aquilo que Marcelino disse e disse noutro contexto. Portanto, é preciso acordarmos para a realidade. Agora, a realidade depois tem outra versão, é que convém a muita gente, e convém a começar no governo e no Partido Frelimo, que a LAM esteja nas mãos do Estado, porque assim permitem-se frees, viagens a torto e a direito e com simples requisições e muitas vezes com um simples telefonema. Claro que esta situação, por força inclusivamente das dificuldades
da companhia aérea se alterou muito nos últimos anos, mas era assim, e não pode ser assim. Nem a LAM, nem outra empresa do setor público pode ser gerida desta maneira, sempre com a interferência do poder político sobre as unidades económicas. Quem toma conta dos passageiros da LAM? Faço esta pergunta porque temos assistido situações de passageiros que perdem agendas. Estou-me a lembrar agora de um grupo de brasileiros que estava a dizer que, por causa do atraso dos voos da LAM, tinham perdido um voo em Joanesburgo que devia lhes levar para o Brasil. Quem toma conta desta gente que vê toda a vida desprogramada por causa destes atrasos? Bem, isso é uma pergunta complicada e fácil de resolver, ou de responder. Em primeiro lugar, se não tivermos aviões, andamos de carro, de barco, a pé, temos que ter as soluções ao nosso dispor. Táxi aéreo, avião alugado, inclusivamente. Uma das ideias que já está a ser materializada e demorámos tempo a fazer isso, porque a LAM sempre teve um grande protecionismo, foi a abertura do espaço aéreo moçambicano à entrada de novas companhias. E, mesmo assim, poucas companhias aderiram, porque há muitos obstáculos, nomeadamente questões de natureza comercial e outros aspectos inerentes à exploração do negócio da aviação, que impossibilitam essa abertura total. Por outro lado, os governos têm os seus pruridos, e nós vivemos num país que é muito alimentado de propaganda, e de uma propaganda que também é herança de muitos anos de socialismo. Se nós tivermos um governo que abre o seu espaço a 10 companhias aéreas, em que 8 das 10 companhias aéreas são sul-africanas, no dia seguinte temos toda a imprensa moçambicana, temos a opinião pública a dizer aos gritos, a dizer que estamos a ser colonizados pela África do Sul. Ora, isso cai mal na retórica oficial, que somos o país mais independente do mundo, que somos o país mais soberano do mundo. Ora, sermos independentes e soberanos implica exatamente que tomemos as atitudes certas e decisões certas para sermos independentes e soberanos. Não é deixar a companhia de bandeira exangue e explorada até a exaustão que vamos afirmar essa nossa soberania, porque num plano de emergência a South African Airways entra aqui já amanhã e começa a programar voos entre Maputo e a Beira como se tratasse de voos Joanesburgo e Cape Town. Ora, o governo só numa situação de grande aflição é que vai permitir situações dessa natureza. Muito obrigado. Vamos observar o nosso intervalo. Não saia daí porque voltamos já já. Pontos de Fernando Lima. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do nosso programa para continuarmos a analisar os principais assuntos que marcaram a semana. Uma semana que foi, portanto, marcada também por este anúncio da Comissão Nacional de Eleições, que suspendeu a recepção das candidaturas para as eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Lima, a Comissão Nacional de Eleições diz que não tem uma lei processual que operacionalize os comandos introduzidos pela recente revisão pontual da Constituição da República. Estas parece que são as primeiras consequências do adiamento há 2 semanas da sessão extraordinária que ia aprovar tais instrumentos.
Na prática são, mas poderiam não ser. Explico-me. No debate que tem havido, logo a seguir ao boicote da Frelimo, em relação à sessão extraordinária do Parlamento, que iria aprovar essas leis complementares à revisão da Constituição, tem havido um debate, digamos, interno, se quisermos à porta fechada, sobre se o processo eleitoral pode prosseguir não havendo, com a não existência dessas leis. E aqui, claramente, há duas linhas de pensamento. Uma que diz que existem instrumentos legais necessários para que o processo decorra até às eleições. Claro que terá que haver à boca da urna, eventualmente, legislação sobre a questão do cabeça de lista, mas isto não obsta que os partidos políticos façam a submissão dos candidatos, tendo em mente a questão do cabeça de lista e a forma como as eleições devem decorrer. Portanto, nada obsta a que a CNE, por exemplo, aceitasse os candidatos, porque a legislação que está em preparação e que deve ser aprovada é apenas uma legislação regulatória, nomeadamente saber-se se em caso do cabeça de lista não ser aprovado, se é o número 2 ou é aleatória a escolha de outra pessoa que substitui o candidato, aquele da lista vencedora que ficou em primeiro lugar. E existe outra linha de pensamento, que é a linha de pensamento que foi adotada pelo Partido Frelimo, que é não há condições para se prosseguir com o trabalho eleitoral. Teodoro Watt diz inclusivamente que esta medida peca por chegar tarde. É uma opinião dele e é uma opinião de uma pessoa que é do Comitê Central da Frelimo. Aliás, a reunião da Comissão Nacional de Eleições foi à porta fechada, mas sabemos que aquilo que triunfou na CNE foi o ponto de vista da Frelimo, que não havia condições para se realizarem as eleições. Isto significa, na prática, que o boicote ou o ultimato que a Frelimo fez à RENAM, no sentido de dizer não há descentralização sem desarmamento, está a ser levado a outro tipo de patamar de reivindicação, ou seja, pondo-se em causa a própria realização de eleições se não houver qualquer sinal da RENAM em relação ao desarmamento. Portanto, isto significa que a pressão política e a decisão política da Frelimo de fazer depender do desarmamento todas as questões de descentralização e, nomeadamente, as eleições autárquicas em novos moldes, atingiu um novo patamar, e esse novo patamar foi esta decisão da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, a decisão da CNE foi claramente politizada decorrente da decisão do Partido Frelimo de agir de mão dura em relação à RENAM e em relação a garantias sobre desarmamento. É importante, e já aqui discutimos anteriormente, dizer que a questão do desarmamento sempre esteve ligada ao pacote da desmilitarização e não, ou seja, ao pacote das questões militares e não ao pacote da descentralização. Estarão as eleições de 10 de outubro
em risco no sentido de, com esta já agora suspensão da CNE, isto vir a afetar todo o calendário, chegarmos ao adiamento das eleições? Ou nem claro, por aí? Claro que estão em risco. Porquê? Porque havia e há a clara consciência que se está a fazer uma corrida contra o tempo em relação ao debate na Assembleia da República, em relação aos consensos Governo Renamo, pacote eleitoral e depois todos os procedimentos administrativos relativos às eleições. Ora, se isto está a sofrer este adiamento, se não há data para a marcação de uma nova sessão do Parlamento, claro que há um sério risco. Então, um dos cenários será que eventualmente a Comissão, o Parlamento se poderá reunir em sessão extraordinária nos próximos 30 dias e, posteriormente, a data da realização das eleições sofra um adiamento. Eu diria que um adiamento não num sentido muito lato, mas mais ou menos consentâneo com o ajuste do calendário eleitoral. Ou seja, se a sessão sofrer um atraso de 30 dias, as eleições sofreriam eventualmente um atraso de 30 dias. Porquê? Ou seja, porquê esta necessidade de, mesmo em situação de alteração de datas, é importante realizarem-se as eleições? Porque o país só sai a ganhar com a realização de eleições, o país e a sua credibilidade. Cancelar eleições é um ato muito profundo, por um lado, e com um preço político, e esse preço político vai ser pago por quem? Pelas autoridades do dia, ou seja, pelo governo do dia, que não teve condições de realizar eleições. Não se realizando eleições, está-se a pôr em causa a democracia, a questão dos mandatos, dos prazos, as questões, em última análise, de natureza constitucional. A Frelimo estaria interessada no cancelamento destas eleições? Pelos motivos que todos conhecemos, pode ser um dos principais beneficiários desse cancelamento das eleições. Há todas estas indicações de que a Frelimo pode ter muito maus resultados nas eleições autárquicas e nas eleições gerais. Ora, ganhar tempo pode ser para melhor ou para pior, mas a esperança é sempre de que, se ganhamos tempo, poderemos melhorar a situação. Vejamos, inclusivamente, a situação da escolha de candidatos da Frelimo para a cidade de Maputo. Parece-me que nada está completamente claro, o que mostra que, ao contrário daquilo que é a imagem de marca do Partido Frelimo, que é tudo organizado, planificado, organizado com o devido tempo, parece que todos estes princípios, de algum modo, estão a ser postos em causa e nós não conhecemos ainda, existem algumas indicações de quem poderá ser o candidato, mas ainda não conhecemos o candidato para a cidade de Maputo, e também sabemos que há muitas questões em cima da mesa em relação à escolha definitiva desse candidato. Portanto, a Frelimo seria beneficiada por este adiamento, mas tendo em conta as convulsões no seio do MDM, tendo em conta que a Renamo perdeu recentemente o seu líder histórico, os três principais partidos de Moçambique
não se importariam muito se houvesse um adiamento das eleições. Muito bem, continuaremos atentos a este assunto e certamente que nos próximos programas vamos voltar a ele em função dos desenvolvimentos que forem acontecendo. Esta semana teve lugar em Maputo uma conferência que discutiu a questão da corrupção, nomeadamente a intervenção do Estado, da sociedade e do direito no combate à corrupção. E uma das intervenções que não passou despercebida foi da Procuradora-Geral da República, quando dizia que a sociedade moçambicana deve ser intolerante contra a corrupção. Olhando para os factos, parece que a Procuradora-Geral da República também precisa de ser intolerante contra a corrupção. Eu acho que a Procuradora e a Procuradoria devem ser muito intolerantes, mas se a corrupção é um crime, quer-me parecer que a população moçambicana tem mostrado uma grande intolerância em relação ao crime. Basta ver que a ausência de ação da polícia faz com que a população faça justiça pelas próprias mãos. A ausência de soluções que correspondam a uma situação de justiça em relação à população tem feito a população fazer protestos de rua, marchas violentas em relação a essas situações que são percebidas como de injustiça. A ausência de resolução de problemas, quer seja de corrupção ou outros crimes, faz com que as pessoas recorram à comunicação social para exporem os seus problemas, e todas as semanas temos novos casos que não são resolvidos no tribunal, mas são resolvidos nas páginas dos jornais, às vezes por via televisão e rádio. E por último, há claramente uma insatisfação da opinião pública em relação ao tempo que está a demorar as respostas que a Procuradoria-Geral da República e a Procuradora em particular têm que dar sobre a questão das dívidas ocultas. Há muita gente que fica admirada como a embaixadora britânica se pronuncia sobre estes assuntos, mas é assim, o governo muitas vezes coloca-se a jeito de receber estas críticas internacionais, porque aquilo que temos assistido é a uma inacção quase por completo. Portanto, eu apoio muito essas declarações da senhora Procuradora, mas nós que estamos do outro lado da barricada queremos ver ações muito concretas da PGR em relação à situação de corrupção. Talvez foi há pouco tempo, mas a Comissão Liquidatária do nosso banco disse que entregou à Procuradoria pelo menos 2 ações relacionadas com a gestão danosa das pessoas que estavam a liderar este banco. O que é que a Procuradoria já fez? Pode ser que esteja a fazer, mas não é do nosso conhecimento, e isto claramente são aquilo que se chamam os crimes de colarinho branco. Portanto, estes crimes que solicitam maior escrutínio público. Porquê? Porque a população, infelizmente, mas a prática assim a leva a concluir perante estes factos que exatamente estes crimes de algum modo têm alguma tolerância e não são seguidos com a mesma rigorosidade da pessoa que rouba cabos de eletricidade ou telemóveis ou mesmo viaturas. Tem havido, quer-me parecer, um combate cerrado ao pequeno crime, e mesmo outro crime
de natureza, de outro tipo de natureza, em que a polícia tem mostrado uma assinalável eficácia. A tal justiça forte para os fracos e fraca para os fortes. Absolutamente. Este não é o primeiro encontro, não é a primeira reunião que a PGR promove para falar destes temas sobre corrupção. No final fica-se com a impressão de que a PGR organiza estes encontros para tomar café, organiza estes encontros eventualmente para justificar metas, do que necessariamente para se atacar o problema de frente. Pois, aqui há dois problemas ou duas questões que eu nem sequer gostaria de levantar, mas que são a realidade. Por um lado, a comunidade internacional, que é pressionada a apoiar as instituições moçambicanas, que é pressionada a apoiar a Procuradoria-Geral da República, indiretamente promove estes encontros onde se debate a corrupção. Portanto, corresponde a uma certa agenda conjugada entre entidades internacionais e a nossa própria Procuradoria. Por outro lado, corresponde também a uma agenda política que tem este subentendido. Se falamos muito de corrupção, parece que estamos a combater a corrupção. Ora, não é verdade. E, portanto, não é pelo facto de a senhora do Fundo do Desenvolvimento da Agricultura ter sido condenada e o jornal oficial de Moçambique ter dado um grande relevo a este julgamento que estamos a combater a corrupção. Claro que, claramente, esta senhora promoveu a corrupção, mas há muitas outras iniciativas e certamente que a PGR, inclusivamente, tem a opção de escolher o caso que quiser, que também podem ser levadas a cabo pela PGR, e é isso que falta, e portanto é isso também que depois leva ao ceticismo, ao cinismo com que são recebidas muitas declarações da Procuradora-Geral da República. Vamos analisar outro tema da semana. O Conselho de Ministros, reunido esta terça-feira, exonerou o presidente do Conselho de Administração da Televisão de Moçambique, 140 dias depois da sua nomeação. Ao que tudo indica, é o fim de um mandato para esquecer. Eu não quero dar uma resposta tipo cassete, mas aquilo que se passou na televisão, por motivos completamente diferentes, é a mesma situação da LIM, ou seja, há uma questão de fundo em relação à comunicação social de Estado, e eu digo de Estado intencionalmente. E enquanto não se resolver esta situação, os PCAs vão passar paulatinamente pelas cadeiras e não se resolvem os problemas. Mas aqueles que derem mais nas vistas e que tomarem as atitudes mais controversas serão alvo de um maior escrutínio. Porquê? Porque existe esta relação promíscua e anticonstitucional entre o governo e as administrações dos órgãos estatais de comunicação social, que é espúria, ou seja, que é uma relação que viola a Constituição, ou seja, a Constituição defende a independência desses mesmos órgãos, mas depois o governo e os próprios titulares desses cargos comportam-se de maneira diversa, ou seja, comportam-se quase em total subserviência em relação ao poder político. Ora, enquanto esta relação não for clarificada, nós vamos assistir mês sim, mês não, a exonerações
punições, críticas, escândalos, incidentes. E, portanto, não é assim que vamos resolver o problema. Por exemplo, só para dar um exemplo, e nem sequer estou a sugerir, que foi por isso que este presidente foi exonerado. Acha-se que a televisão deveria encontrar meios económicos para ter maior independência. Ora, não se pode pedir à televisão do Estado para ser mais independente quando a televisão do Estado está a competir com todos os outros canais privados nos aspectos relacionados com questões de natureza económica e comercial. Ora, é preciso exatamente delimitar esta atuação para não haver atropelos. Ora, sem que estas situações sejam clarificadas, quer dizer, o Conselho de Administração que estiver à frente destes órgãos de informação só pode achar que tem que haver uma série de milagres ou golpes de ilusionismo para continuar a gerir o seu órgão de informação, porque de um lado exigem-lhe metas, responsabilidades, resultados, mas por outro lado, quando ele vai olhar para os meios, nomeadamente os meios financeiros que tem ao seu dispor, eles não existem. E, portanto, é uma atitude muitas vezes confortável por parte do Estado dizer, e agora vir-se, como se diz na gíria, porque nós não temos dinheiro para o ajudar. Ora, o que é que faz o administrador, que também tem o seu amor próprio, vai bater às portas exatamente as mesmas portas que os privados batem, aos bancos, às cervejeiras, às companhias de refrescos, portanto, aquelas companhias que têm um bom músculo financeiro e que têm também alguma liquidez para resolver os problemas da televisão pública. Ora, não é assim que vamos à frente neste setor de comunicação social, mas os problemas são sobretudo da área editorial. É preciso o Governo estar completamente claro de que, ao escrever na Constituição de que estes órgãos de informação gozam de independência, tem que rigorosamente respeitar essa independência. Ou seja, se o Presidente da República, se os ministros moçambicanos conseguem conviver mais ou menos pacificamente com a crítica que existe na comunicação social privada e independente, por que não podem conviver da mesma forma com essa crítica e com essa independência na televisão pública? E veio o período eleitoral que estes temas de independência voltarão a perverso, estar... Pois. Lima, muito obrigado pela presença em mais um programa, mais uma edição do Pontos de Fernando Lima, que é onde discutimos então os principais acontecimentos da semana. É sempre um prazer enorme trabalhar para si. Eu sou Armando Nhantumbo, André dos Santos esteve na assistência técnica. Próximo encontro fica marcado para a próxima sexta-feira. Até lá, boa noite. Pontos de Fernando Lima.